Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Sem Censura. Hoje nós vamos falar sobre algumas questões fundamentais referentes à independência do Brasil, a vinda da família real para o nosso território e sua conexão com o contexto europeu. E a finalidade, como os companheiros já sabem, do nosso canal, e vale sempre ressaltar, além de abordar questões políticas, nós também vamos auxiliar os nossos alunos na realização das avaliações. Pois bem, para iniciar, a gente tem que desmistificar algumas questões, como por exemplo a questão da independência do Brasil e a data que foi escolhida para comemorar esse episódio, que foi o dia 7 de setembro. O objetivo da videoaula de hoje tem também essa missão de desmistificar esse conceito. Por quê? Nós temos que entender a independência do Brasil como um processo, porque diversos acontecimentos contribuíram para que o Brasil se separasse politicamente falando dos portugueses. E o primeiro fato importante foi a questão da vinda da família real para o Brasil. Quando a família real chegou ao Rio de Janeiro, primeiramente passando por Salvador, na Bahia, e depois chegando ao Rio de Janeiro, nesse episódio nós tivemos uma transformação significativa. Agora, por que a família real veio para o Brasil? Aí é importante contextualizarmos porque a Europa estava sendo sacudida, digamos assim, pela ação de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental. E o bloqueio continental era muito simples. Proibia todos os países europeus de comercializarem com a Inglaterra. Contudo, Portugal precisava desse comércio. Portugal necessitava continuar comercializando com os ingleses. Então Dom João ficou numa situação difícil. Ele não sabia se parava de comercializar com os ingleses, se ele fizesse isso, sua economia, a economia do seu país iria encontrar um retrocesso muito grande. Contudo, se ele continuasse comercializando, as tropas napoleônicas iriam invadir Portugal. E a saída encontrada por Dom João e a corte portuguesa foi promover a transferência da sede para o Rio de Janeiro, para o Brasil. E quando eles chegaram em Salvador, o primeiro local que eles chegaram, Dom João ele decretou a abertura dos portos às nações amigas. E esse fato foi fundamental porque houve a quebra do pacto colonial. O pacto colonial dizia o seguinte, que o Brasil só poderia comercializar com os portugueses. Agora, com a vinda de Dom João para o Brasil, nós tivemos uma transformação, porque o Brasil, a partir daquele momento, poderia comercializar com outras nações. Essas nações amigas traduz-se de Inglaterra. Por quê? Com a escolta de Dom João e a família real para o Brasil, que foi organizada pelos ingleses, a Inglaterra exigia como pagamento que o Brasil que tivesse a inclinação em favorecer, comercialmente dizendo, os interesses dos comerciantes ingleses. Então nós tivemos a abertura dos portos das Nações Amigas, que foi decretada por Dom João, que no dia 22 de janeiro de 1808, e a partir daí o Brasil deu o primeiro passo rumo à sua independência. Então não é correto nós falarmos que foi no dia 7 de setembro. Nós vamos ver outros episódios também importantes nesse sentido. Quando a família real chegou no Brasil, e chegou na cidade do Rio de Janeiro, nós tivemos um episódio chamado interiorização da metrópole. Como assim? Brasil, que era colônia, se tornou metrópole. Portugal, que era metrópole, se tornou colônia. Então, a partir daquele momento, Portugal teria que obedecer
as regras que seriam emitidas a partir da capital, que era o Rio de Janeiro, a capital do Império Português. E o fato importante aí é o seguinte: o Rio de Janeiro não tinha condição alguma de abrigar uma família tão nobre, tão importante como era a família real. E por que isso? As cidades eram infestadas de ratos, as casas eram construídas de uma maneira inadequada, matava-se animais na calçada e vendiam-se as carnes ali mesmo, em meio às moscas, favorecendo a proliferação de diversas doenças. Então o Rio de Janeiro não tinha condição alguma de se tornar a capital do Império Português. Por isso, algumas obras foram realizadas no sentido de fazer com que a família real se sentisse um abrigo, sentisse adaptada ao ambiente em que se encontrava. Então foram construídas a Academia Militar do Rio de Janeiro com a família real. O Banco do Brasil também foi criado nesse período, porque o Banco do Brasil, porque Dom João, quando veio para o nosso país, ele trouxe tudo que tinha de valor dos cofres portugueses. Por isso ele criou o Banco do Brasil aqui. Criou-se também a Biblioteca Real, que hoje se chama Biblioteca Nacional. Criou-se também o Jardim Botânico, muito importante, um local, um espaço destinado ao lazer. A Escola de Belas Artes. Enfim, várias obras foram feitas no sentido de mostrar à população que o Rio de Janeiro passaria por aquelas transformações. E a missão artística francesa também veio. Um grupo de artistas oriundos lá do governo de Napoleão, que acabou perdendo espaço após a morte do imperador, e eles vieram para o Brasil com a finalidade de estudar a fauna e a flora brasileiras. E também reorganizar o espaço urbano, dando um ar de cidade europeia. E isso implicava automaticamente na reformulação dos costumes, das tradições, das crenças da população carioca. Pois bem, diante disso, um fato muito interessante é que quando a família real chegou no Brasil, poucas casas eram luxuosas, tinham vários cômodos, poucas casas tinham conforto. E essas casas que eram raras no momento, elas eram confiscadas pela coroa portuguesa. Então, se um habitante chegasse em casa e encontrasse na porta da sua residência as siglas PR, Príncipe Regente, ele era obrigado a sair da sua casa, porque a partir daquele momento o nobre da família real iria morar naquela residência. A população automaticamente apelidou essas siglas, essas letras, de ponha-se na rua, porque evidentemente era isso que acontecia. Aí nós tivemos um episódio que foi a questão em Pernambuco, uma rebelião que ocorreu em Pernambuco, porque a Revolução Pernambucana ela contestava algumas questões importantes, por principalmente a ideia de que para sustentar o luxo, para sustentar a riqueza da coroa portuguesa no Rio de Janeiro, aumentou-se muito a carga de impostos. E essa elevação na carga de impostos, o Brasil inteiro era obrigado a pagar. E para abrigar a família nobre que estava no Rio de Janeiro, a família real. O problema é o seguinte, que as regiões norte e nordeste ficaram completamente desamparadas. Eles não viam o retorno dos impostos que eles pagavam. Então eles acabaram se revoltando, uma sedição que ocorreu em 1817. Contudo, a coroa portuguesa conseguiu prender os revoltosos. Eles chegaram a constituir um governo provisório, onde hoje pertence os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte. E, contudo, a coroa portuguesa enviou tropas para a região e conseguiram prender os revoltosos. Aí nós tivemos outra questão importante, que foi a questão relacionada a Portugal.
Portugal ficou sem rei, porque Dom João estava aqui no Brasil. Portugal ficou sem dinheiro, porque Dom João trouxe tudo de valor que tinha nos cofres portugueses e passou a ser governado por estrangeiros, até que Napoleão Bonaparte veio a falecer. Agora a questão é o seguinte: após a morte de Napoleão Bonaparte e a restauração do poder monárquico, nós tivemos a Revolução Liberal do Porto. O que foi a Revolução Liberal do Porto? A Revolução Liberal do Porto foi um movimento iniciado pelos portugueses que tinha o objetivo de exigir o retorno de Dom João a Portugal. Além de exigir o retorno de Dom João a Portugal, outra finalidade também era simplesmente fazer com que o Brasil voltasse a ser colônia. Portugal não estava mais aceitando a ideia de que eles deveriam obedecer às ordens que eram emitidas a partir do Rio de Janeiro. Eles exigiam o retorno de Dom João e também que o Brasil voltasse a ser colônia, que voltasse a respeitar as ordens emitidas por Portugal. A questão importante aí que a gente tem que ressaltar é o seguinte: Dom João não queria voltar. Só que ele tinha muito receio de perder o poder em Portugal também, perder o trono em Portugal. Então a solução encontrada por Dom João foi retornar a Portugal e deixar o seu filho aqui no Brasil, o Dom Pedro. E foi isso que ele fez. Ele embarcou para Portugal para acalmar os ânimos dos deputados portugueses que queriam recolonizar o Brasil a todo custo, né? E com isso Dom João tinha receio de perder o poder em Portugal e ele retornou, mas o filho dele ficou. O interessante que nós temos que abordar aí é o seguinte: a elite portuguesa não aceitava o retorno somente de Dom João, também queria um retorno de Dom Pedro. Mas por que essa obsessão? Por que exigir também o retorno de Dom Pedro? Porque se Dom Pedro retornasse, voltaria a ser o que era antes. O Brasil uma simples colônia de Portugal. Era essa a intenção da elite portuguesa. Aí no dia 9 de janeiro de 1822, nós tivemos também um episódio muito importante, que foi o dia do fico. Dom Pedro subiu na sacada da seu palácio e gritou: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao restante do povo que fico." Esse dia do fico também é importante, porque a partir desse momento ele disse não às autoridades portuguesas e passou a dizer que iria governar o Brasil. Então, mais um passo rumo à nossa independência. Só que a elite portuguesa não aceitava e enviava ordens exigindo o retorno de Dom Pedro também. Até que no dia 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga, na história que todos nós conhecemos, Dom Pedro levantou sua bandeira e gritou independência ou morte. Mas percebam uma coisa: o Brasil já dava sinais de que seria um país independente. Já dava sinais de que, mais cedo ou mais tarde, iria proclamar a separação política entre Brasil e Portugal. Agora um fato curioso que nós temos que atentar também é para o processo de reconhecimento da independência brasileira. Por quê? Depois que o Brasil se tornou um país independente, precisou-se do reconhecimento internacional. Os norte-americanos, obviamente, reconheceram de imediato a nossa independência, porque eles já haviam passado pelo processo de independência política, independência social, econômica com relação à Inglaterra. E aqui, no caso brasileiro, eles também reconheceram de imediato. O Brasil teve que pagar uma indenização aos portugueses de 2 milhões de libras esterlinas. E o Brasil pegou dinheiro emprestado com a Inglaterra para pagar. Foi a primeira dívida externa que o Brasil contraiu. Depois que havia já o reconhecimento da independência brasileira, da formação do Estado Nacional Brasileiro, nós tivemos a elaboração de uma Constituição. Em 1823, os deputados se reuniram para realizar
a elaboração da Carta Magna, o conjunto de leis que iriam reger a vida do povo brasileiro. E a partir daí, nós percebemos que havia uma inclinação muito grande de Dom Pedro em governar sozinho e se tornar um déspota, um autoritário, nos moldes que acontecia lá na Europa. E essa Constituição foi criada, excluiu parte significativa da sociedade, fez com que tivesse cidadãos ativos e cidadãos passivos. Aqueles cidadãos passivos não podiam votar, cidadãos ativos que tinham uma determinada renda poderiam exercer o direito de voto. Então era uma Constituição que estabelecia o voto censitário e uma Constituição que retirava da grande maioria do povo brasileiro o direito de exercer o voto. O que eu quero chamar a atenção também é para o fato relacionado à escravidão. Em nenhum momento falou-se em acabar com a escravidão no Brasil. Esse assunto não foi tocado. Por quê? Porque a independência brasileira ela foi um movimento orquestrado pela elite. Ou seja, ela foi um movimento organizado pela elite brasileira. E essa elite brasileira desse período do século XIX era uma elite escravocrata. Uma elite de grandes proprietários de terras, proprietários de escravos. Então, já que eles dependiam dos escravos, nessa Constituição de 1824, eles jamais tocariam na questão da abolição da escravidão. Ela só foi abolida em 1888, assunto que nós iremos abordar em outra ocasião. Então, qual a principal característica dessa Constituição elaborada por Dom Pedro I? A principal característica é a divisão do poder. Tinha lá os princípios do iluminismo, a divisão em executivo, legislativo e judiciário. Contudo, era acrescentado um quarto poder, que é o poder moderador. E esse poder moderador dizia o seguinte, que cabia somente a Dom Pedro I dizer se as leis deveriam ser executadas ou não, colocadas em prática ou não. Ou seja, tinha os três poderes como funcionava normalmente e o quarto poder que estava nas mãos exclusivamente do imperador. Era uma forma que ele encontrou, sobretudo, de concentrar o poder em suas mãos. Aí nós tivemos a Confederação do Equador. A Confederação do Equador, cujo grande líder foi Frei Caneca, contestava essa questão do absolutismo português, né, do imperador português, e tentava fazer com que Dom Pedro I abdicasse, porque não aceitava que o poder ficasse concentrado nas mãos do imperador. E quando Dom Pedro nomeou um interventor para o Nordeste que não agradou a elite nordestina, a Confederação do Equador se tornou um movimento muito mais intenso. O resultado disso foi que várias pessoas foram presas porque a coroa portuguesa detinha um poder de desestabilizar os movimentos revolucionários que aconteciam até então. E até mesmo Frei Caneca foi condenado à morte. O grande detalhe aí é o seguinte, que Dom Pedro ele passou a governar, ele se envolveu em guerras, principalmente na região da Cisplatina, né, que acabou se tornando um novo país, que é a República Oriental do Uruguai, e também se envolveu em conflitos internos, principalmente na Bahia, porque os baianos não aceitavam a separação política entre Brasil e Portugal. Então, com essas guerras, nós tivemos um desgaste muito grande por parte da figura do imperador. E um fato que ocorreu lá em Portugal também repercutiu aqui no Brasil, que foi a questão da morte do seu pai, Dom João. Com a morte de Dom João, o Dom Pedro também tinha o direito de assumir o trono português. E o Dom Pedro ele ficou dividido, não sabia se governava o Brasil ou se preocupava com as questões relacionadas a Portugal. Ele abriu mão da coroa portuguesa a favor de sua filha, né? Só que a filha de Dom Pedro ela acabou sofrendo um golpe, né, que partiu de Dom Miguel, que foi apoiado por Carlota Joaquina. Então Dona Maria da Glória, que era filha de Dom Pedro,
que tinha o direito de assumir o trono, ela perdeu o poder porque Dom Miguel, apoiado por Carlota Joaquina, acabou dando um golpe de Estado. E o Dom Pedro, simplesmente, em 1831, ele, quando ele retornava de uma viagem no Rio de Janeiro, os conflitos entre brasileiros e portugueses, que entrou para a história como a Noite das Garrafadas, marcou um episódio que foi a abdicação de Dom Pedro. Dom Pedro abdicou, ou seja, renunciou ao trono português e deixou seu filho, que também se chamava Pedro, com 5 anos de idade. A partir daí nós tivemos o período regencial. E esse período regencial é um tema que nós vamos abordar em outra ocasião. Então, a história dessa primeiro império do Brasil acaba com a abdicação de Dom Pedro I e o período regencial, porque o filho de Dom Pedro, que tinha 5 anos de idade, obviamente não tinha condições de governar. Então, nós ficamos por aqui. Vou deixar aqui no vídeo o endereço do meu blog. Todos estão convidados também a ler os textos que foram publicados sobre esse assunto. Estudem, boa sorte a todos, se preparem para a realização das avaliações. Um grande abraço a todos e saudações, galera!